Olá, boa tarde para vocês. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Espero que esteja tudo bem com a família de vocês. Nós estamos aqui agora para iniciarmos mais um vídeo para correção das atividades do nosso PET volume 2. Estamos agora na terceira semana do PET, ok, meninos? Então, o nosso conteúdo, comunicação e linguagens, nós vamos iniciar então as correções, sendo que as nossas questões são sempre de interpretação de textos, tá? Então, aqui nós temos a nossa primeira atividade, baseada em uma figura do sertão de Minas. Aqui nós vemos uma vereda. E aí, o que são veredas? Aqui nos explica que são áreas alagadas do cerrado, cercadas de vegetação nativa, principalmente os buritis. Um oásis que vem sendo destruído e prejudicando a vida dos moradores. Então, nós temos aqui uma vereda, olha, onde corre água, né? Onde tem uma água que ajuda a natureza a manter a sua vegetação nativa do local. Essa reportagem foi publicada no G1, na parte de agronegócios do G1, no site da Globo. E aí a pergunta é: você já ouviu falar sobre veredas? É a resposta pessoal, né? Provavelmente sim. Inclusive na nossa cidade há várias veredas, né? Que lugares do território brasileiro elas estão presentes? Bom, nós podemos encontrar veredas no estado da Bahia, no Centro-Oeste, em várias regiões, em Minas Gerais também. É um privilégio nós termos veredas aí na nossa cidade, na nossa própria cidade. E agora pede para que você descreva a imagem que nós vimos aqui em cima. Ó. Como que nós podemos descrever essa imagem? São espaços brejosos ou encharcados que contêm nascentes ou cabeceiras de curso d'água. Vale rasos com vertentes côncavas, vamos ver aqui, vales rasos com vertentes côncavas e arenosas, de caimento pouco pronunciado e fundo plano, preenchidos por argilas hidromórficas. A palmeira buriti é também um elemento característico, ocorrendo tanto em alinhamentos que acompanham os pontos de maior umidade. Então, nós temos uma nascente d'água ou uma corrente, um curso d'água, é isso que forma a vereda, e sempre há uma vegetação nativa. Em sua maioria, é sempre a palmeira buriti. Aqui dá para a gente ver, ó, são palmeiras, tá vendo? Ok, então, deu para nós entendermos. Agora aqui nós temos algumas informações sobre as veredas. Nós não leremos agora, para o nosso vídeo não ficar tão comprido, não delongarmos tanto. Mas eu peço que vocês leiam, porque essas informações são de fundamental importância para nós conseguirmos entender do que se trata veredas, tá bom? Aqui, inclusive, cita que as principais fontes de água dos municípios de Januária, Bonito de Minas, Urucuia, Riachinho e Arinos, no sertão de Minas, que é uma região de clima semiárido e seco. Então, a gente tem cidades que estão pertinho da gente. Eu acredito que, inclusive, vários de vocês conheçam pessoalmente Urucuia, Riachinho, Arinos, né? Januária já está um pouco mais distante. Bonito de Minas também. Mas essas três últimas aqui são cidades como que vizinhas do nosso município João Pinheiro. E nessas cidades, a principal fonte de água, de abastecimento, são veredas. Olha a importância de uma vereda para um município, né? Então, leiam, por favor, são informações bem importantes e razoáveis para o nosso entendimento. Número 3, aqui, ó, item 3. Consultando livros, revistas ou internet, responda essas perguntas. Quais são as principais características dessas veredas? Elas são áreas alagadas do cerrado, cercadas por vegetação nativa, principalmente o buriti, que é um tipo de palmeira, né?
principais causas da diminuição do fluxo de água em regiões onde existem veredas. Por que a água está acabando? Bom, acontece que essas regiões estão sendo povoadas, ocupadas, essas regiões vêm sendo exploradas ao máximo com o objetivo de desenvolver atividades econômicas nesses locais. E isso tem prejudicado a formação das veredas, tem prejudicado as cabeceiras, também a questão do desmatamento, que é importantíssimo, ter vegetação nativa é importantíssimo para a formação de uma vereda. Então, tudo isso tem causado aí a diminuição da água, em alguns casos até mesmo o fim de uma vereda, né? E aí a próxima pergunta é: quais são as consequências para uma população que depende da água vinda de veredas? A consequência é que faltará água. Então, vai faltar água no campo, tanto em tempo de chuva quanto na seca. E aí a gente para pensar que na seca ainda vai ser um sofrimento maior, né? Agora, no item 4, pede para nós compararmos a figura 1 com a figura 2. A 1 é a que nós já vimos, ó. Figura 1, uma vereda muito bonita, né? Agora, a figura 2 é a que nós veremos, uma situação nem tão boa assim. Olha aí. Que tristeza. Uma área de vereda degradada. Cadê a água? Acabou-se, né? Acabou-se a vereda. E aí, então, pede para nós compararmos e explicar o porquê, baseando-se nas informações obtidas nessa leitura que eu pedi vocês para fazerem aqui, ó. Então, como é que nós poderíamos explicar a diferença dessas imagens? Vejam, ao longo do processo de ocupação da região, as áreas úmidas de veredas vêm sendo utilizadas inadequadamente. As atividades econômicas no entorno dessas veredas provocam a formação de enormes bancos de areia, e o desmatamento nas cabeceiras dos afluentes são constatados em vários trechos das áreas de veredas pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, que é o IPAMA. Ok, então deu para a gente entender e encerrar a questão das veredas. Vamos agora conhecer as figuras de linguagem. Meninos, mais uma vez aquela nossa velha combina. Nós não leremos todo esse trecho para que a gente não tenha um vídeo muito longo. Então, por favor, pausem o vídeo de vocês, leiam e voltem aqui, ok? Interprete as charges abaixo, as charges, né? A partir dos questionamentos. Chega um pai em casa e aí ele fala para a esposa: querida, estou pré-demitida. E aí a esposa: não fale assim, vai chocar as crianças. Diga: estou de férias coletivas. Aí o pai fica pensando, né, preocupado o que fazer, a carinha das crianças aí. Bom, na charge, qual é o eufemismo? Vamos voltar para nós relembrarmos o que é eufemismo, gente. Quer dizer pronunciar palavras agradáveis. O que isso quer dizer? Bom, é quando você pega uma palavra uma notícia, uma palavra muito forte e troca com a ideia de suavizar, é até essa palavra que usa, o objetivo de suavizar a mensagem, de torná-la menos chocante. Não se usa termos fortes, termos rudes, usa-se palavras mais agradáveis, mais suaves de serem ouvidas. O eufemismo é bastante empregado quando se fala sobre morte, por exemplo, né? As dezenas de expressões que usamos para nos referir ao fenômeno da morte revelam o quanto o assunto é incômodo. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa adormeceu na morte, né? A gente está como que suavizando a mensagem. Não deixa de doer, né, gente? De qualquer forma, é um assunto que, como diz o texto, nos incomoda muitíssimo. Então, vamos para a pergunta. Na charge, qual é o eufemismo? Estou de férias coletivas. É quando a esposa tenta abrandar o que o marido disse ao chegar em casa.
e pergunta por que a mulher pede ao marido para rever a forma de falar e o que isso denota ideologicamente. Bom, ela pede para que o marido fale com mais calma, com mais jeito, para não chocar as crianças, trazendo a ideia de que se deve ter muita cautela com o que as crianças ouvem, com o que as crianças presenciam. Isso que é o que a gente pensa na questão da ideologia, né? De que a criança não pode ouvir tudo e nem deve ouvir tudo. Então, por isso ela pede para que o marido dê uma suavizada no que ele vai falar para não assustar os filhos. A próxima tirinha pede para nós identificarmos o eufemismo que está presente. Chega uma pessoa e mostra para o nerdzinho o desenho. E aí pergunta, nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Aí o nerdzinho fala assim, acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Tá vendo aqui o asterisco, meninos? Tá vendo? Uma nota aqui, ó. Olha lá aqui embaixo, traduzindo. Meu, tenta desenhar melhor. Ou seja, o desenho tá horrível, né? E ele suavizou como? Ele disse assim, acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Então, aqui está o eufemismo. Agora é com você, prezado estudante. Escreva em seu caderno um texto sobre qualquer assunto da atualidade utilizando eufemismos. Então, esta é uma questão pessoal. Vocês, por gentileza, façam no caderninho e mandem a atividade para correção aqui, ok? A próxima questão nos traz um texto com o título O Caçador de Borboleta. Também, meninos, em se tratando de um texto grande, olha aí, nós vamos pedir para que vocês pausem o vídeo e leiam o texto. Vamos lá? Pausou? Leram? Leram, né? Tá bom. Então, agora nós vamos para as questões. Aponte o objetivo do texto. Bom, o texto quer fazer um alerta em relação às borboletas, que têm sido caçadas e destruídas, alterando assim o ecossistema delas, né? Questão 2 pergunta o seguinte: segundo a autora do texto, que é a Denise Moraes, tá vendo aqui o nomezinho dela? Há pessoas que têm responsabilidade direta na destruição das borboletas. A que pessoas ela se refere? Então, vamos lá ter cautela nessa questão, porque o texto cita os 3 tipos de pessoas que estão citados aqui nessa questão. Pessoas que caçam borboleta por hobby ou para vender, pessoas que utilizam fertilizantes, pesticidas e inseticidas, e pessoas que destroem áreas verdes para a construção de casas e prédios. Ok. O texto fala dos 3 grupos, mas a pergunta é: há pessoas que têm responsabilidade direta na destruição das borboletas. Quais são essas pessoas? Aqui a Helena dando o ar da graça para vocês, pessoal. Chega, Helena. Oi. Então, quais são essas pessoas? São as pessoas que caçam borboletas por hobby ou para vender. Então, a primeira opção com o xizinho em vermelho aqui, ok? A questão 3 fala assim: no trecho, o uso desses produtos químicos, a parte destacada retoma quais produtos? Quais são esses produtos químicos? São fertilizantes, pesticidas e inseticidas, certo? Agora a questão 4 pergunta para a gente o seguinte: no fragmento, onde os casoulos ficarão protegidos, o vocábulo onde indica o quê? Lugar, modo ou tempo. Lugar, onde esses casoulos ficarão? Em que lugar eles ficarão? A questão 5 pergunta: por que é importante falar dessas ações? A expressão, perdão, meninos, não é porque, é por isso. Por isso é importante falar dessas ações. A expressão grifada, que é o por isso, introduz o quê? Ele quer falar de uma condição, de uma finalidade ou de uma conclusão? De uma conclusão, porque ele citou todos os aspectos e agora ele está dizendo que é importante falar sobre isso. Então, é uma conclusão do assunto. É a última opção aí com o xizinho vermelho.
questão 6 pergunta: identifique a frase em que o termo sublinhado exprime uma comparação. É a palavrinha como. Em qual das três aqui que o como está comparando uma coisa com a outra, um quesito com o outro? É na segunda opção, na segunda alternativa, quando diz assim, ó: como muitos outros bichos da natureza, as borboletas são muito importantes. Está comparando as borboletas aos outros bichos da natureza, correto? Então, aqui é a opção 2, tá? Questão 7 pergunta assim: grife a palavra que intensifica uma característica das borboletas. As borboletas são muito importantes para o equilíbrio de um ecossistema. Grifem a palavrinha muito. Isso aqui é a intensidade. Elas não são só importantes, elas são muito importantes. A questão 8 pergunta assim: mostre a essa pessoa como é fundamental preservá-las. A autora do texto está fazendo o quê? Ela está pedindo para que o seu leitor informe a outras pessoas qual é a importância de se preservar as borboletas. Então, ela dá uma orientação. Alternativa 3. Agora nós entramos na questão 4, que vai falar sobre um tema totalmente diferente do tema que nós estávamos tratando agora, ó, mobilidade urbana. E aí pede para que você responda: qual é o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? E aí é pessoal. No meu caso, eu vou na maioria dos dias a pé, porque eu moro pertinho da escola. Eu ia, né? Quando as aulas eram presenciais. E você? Como é que você ia para a escola? A letra B: quais são os meios de transportes que você conhece? Bom, também é pessoal, mas nós podemos citar os mais comuns, como, por exemplo, ônibus, avião, carro, navio, trem, bicicleta, moto, enfim, são vários. Como é o trânsito na cidade em que você vive? Na nossa cidade em específico, nós temos um trânsito razoavelmente. Ele não é um trânsito intenso, nós nunca tivemos congestionamentos, né? Exceto nos momentos em que são momentos de pico, por exemplo, a hora de entrada e saída da escola, em que há um volume maior de pessoas e de veículos na rua. Então, ao invés de trânsito intenso, nós poderíamos colocar aqui um trânsito razoável, talvez. Vocês podem ficar à vontade para colocar o que vocês, a alternativa que vocês acharem que aqui se encaixa, ok? Trânsito razoável. Deu acento, professora? Agora no item 2, mobilidade urbana e o trânsito nas cidades. Como circula a maior parte dos bens extrativistas, agropecuários e industriais produzidos no Brasil? Em sua maioria, nós temos o transporte feito por caminhões, por trens ou por navios. Um segundo, por favor. Pede a Tati. Só um minutinho, meninas. É uma urgência de filho. Eu volto em seguida. Pronto, resolvido. A Helena precisava de chocolate. Me desculpem ter que parar o vídeo, mas eu já resolvi. É isso que é trabalhar em casa no meio de família e de filhos, né? Problema resolvido, continuamos aqui. No caso do petróleo e o gás, eles são levados em sua maioria por oleodutos, que são caminhos feitos para esse tipo de transporte, ou por encanamentos mesmo, ok? Os produtos manufaturados necessitam ser movidos, por exemplo, por caminhão, por trem, por navio, por avião. E a próxima pergunta diz assim: quais os principais meios de transporte utilizados pelas pessoas nos médios e grandes centros urbanos em nosso país? Bom, a maioria das pessoas utilizam o transporte público e já outras pessoas usam o automóvel próprio, né, pessoal. Muitas utilizam trem, metrô, avião.
certo? Navio também é utilizado, mas não em tão grande escala assim, ok? Quais são as principais vantagens e desvantagens dos meios de transporte individual e coletivo? Aqui eu coloquei até em azulzinho para lembrar de dizer para vocês no momento da explicação que essa questão também pode ser pessoal, tá, meninos? Porque as vantagens e desvantagens são vistas de várias óticas diferentes. Então, o que para uma pessoa pode ser vantagem, para outra pessoa pode ser uma terrível desvantagem. Por exemplo, talvez seja mais barato para alguém utilizar o transporte público. Isso para ele é uma vantagem. Para o meio ambiente também é uma vantagem, né? Mas talvez para outra pessoa não seja vantagem usar o transporte público, porque ela pararia longe de casa e longe do seu destino final. Então, ela teria que se deslocar uma grande distância a pé para conseguir pegar um transporte coletivo. Então, para ela, talvez seja melhor um transporte individual. Então, são óticas, vantagens e desvantagens, são pontos de vista, por assim dizer. Mas o que nós podemos citar de comum, as vantagens e as desvantagens, é o que está escrito aqui, que seria o transporte coletivo, um meio de transporte mais econômico do que o privado. Também uma menor ocupação de espaço urbano, a questão da facilidade de facilitar a mobilidade do trânsito dentro das cidades, de que o seu uso disseminado pode contribuir para a conservação das cidades, de que se mais pessoas utilizarem o transporte coletivo, menos carros estarão nas estradas, as ruas terão menos poluição, a questão da agilidade no destino, porque imagine só, uma pessoa de carro próprio, 10 pessoas de carro próprio, 10 carros. Imagine 50 pessoas de carro próprio, 50 veículos transitando. Agora imagine 50 pessoas no transporte coletivo, um veículo transitando. Essa nem é a realidade tão assídua assim da nossa cidade, porque nós vivemos uma cidade de interior, então nós não temos tanto essa questão de transporte coletivo, né? A gente consegue, inclusive, chegar sem dificuldade nenhuma no centro da cidade, a pé, de qualquer lugar que nós estejamos. Também, o que é muito explorado na nossa cidade é o uso das bicicletas, né? A gente vê aí inúmeras pessoas se deslocando de bicicleta, que também é um meio de transporte excelente. Enquanto você está numa bicicleta, você está exercitando o próprio corpo e você não está poluindo o meio ambiente em nada. É ótimo, né? Por mais ciclistas nas ruas. Exceto durante o período de pandemia, óbvio, né, meninas? Então, agora nós vamos aqui para a questão das desvantagens. Olha, há várias desvantagens, como ter um horário para estar na parada, às vezes não parar na frente do seu destino, porque a linha não passa tão perto, e também o risco de ir em pé, de ir de pé no ônibus a viagem inteira, ok? Talvez vocês ainda nem pegaram transporte coletivo na vida, né? Mas saibam que existe, é uma realidade para muita gente nesse nosso Brasil. Que medidas podem ser tomadas para melhorar a mobilidade urbana no nosso país? Bom, várias medidas, a começar pela conscientização das próprias pessoas, ok? E aí aqui nós citamos que para melhorar a mobilidade são necessárias iniciativas públicas e privadas que priorizem o gerenciamento de transportes de massa. Acima de tudo, o transporte sobre os trilhos, que são os trens e os metrôs, desenvolvendo logísticas de integração local, regional, nacional e internacional, ok? E aí aqui citava para a gente um local que você pode consultar, algumas fontes de pesquisa para responder mais. Aqui nós temos também para saber mais, uma definição de transporte, que vocês também podem ler, ok? Agora, na figura 1, mostra aqui para a gente um metrô. Olha, nas grandes cidades, as pessoas dependem de diversos meios de transporte para ir de um lugar a outro. Olha aí o metrô. Isso aqui, meninos, nós estamos falando de cidades grandes em que você não chega num outro bairro, no centro da cidade, a pé, não chega de bicicleta, você depende mesmo de um meio de transporte
automotor, ok? Então, agora nós temos vários outros pontos aqui. Por favor, pausem o vídeo, leiam esses pontos para que vocês se inteirem do assunto que está sendo considerado, tá bom, meninos? Figura 2, olha isso. Alguém de vocês aí já viveu isso? Às vezes chega a ser desesperador. Gente, congestionamento no trânsito é comum nos centros urbanos brasileiros. E o pior de tudo é quando você tem hora para chegar e está parado aqui, ó, preso aqui e não sai. É muito comum em cidades grandes, em cidades que tem muitas cidades em volta, que nós chamamos de região metropolitana. É uma cidade polo e várias outras cidades que conversam o tempo inteiro com essa cidade. Isso é muito comum em capital. E aí, para você entrar e sair daquela cidade, é um Deus nos acuda, né? Já aconteceu comigo de ficar presa num congestionamento assim, 3 horas e 40 minutos. Eu devia estar no meu local, já não lembro mais a hora, mas imagine que se eu devia chegar às 8, eu cheguei às 11h40. Imagina só, que situação, né? Aqui nós continuamos com mais uns pontinhos para serem lidos. Leiam mesmo, viu, meninos? Aproveitem o material que vocês estão tendo acesso agora, nesse momento, porque as aulas não estão tão extensas e tão grandes, né? Nós não podemos enriquecê-las tanto quanto nós fazíamos presencialmente na escola. Então, tirem proveito do material que está aqui para vocês, sendo oferecido de forma a vir a somar conhecimento para todos vocês, ok? Então, agora pede na próxima questão para que você elabore no seu caderno um texto dissertativo, que é aquele tipo de texto em que você vai colocar argumentos, você vai dissertar, falar sobre o assunto. E qual é o assunto? Mobilidade urbana. E aí você deve se guiar pelas seguintes questões, ó. Os principais meios de transportes, as vantagens e desvantagens desses, o papel do transporte público de qualidade nas cidades médias e grandes, e a importância dos meios de transportes menos poluentes, como, por exemplo, bicicletas, que nós falamos agora, no nosso caso aqui da nossa cidade, né? E de soluções tecnológicas inovadoras, como, por exemplo, a implementação de trens mais velozes, de metrôs, mais linhas de metrôs, ok? Então, essas eram as nossas atividades desta semana do PET Volume 3. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas se tiver ficado, por favor, entre em contato, vamos conversar, vamos tentar resolver para que nós tenhamos qualidade no nosso ensino, tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, continuem se cuidando e cuidem também da família de vocês, tá bom, meninos? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.